Então vamos agora aqui gravar as questões, resolver aqui as questões, tá? Na sequência eu mando já o outro simulado da semana passada, o 7, tá? Então vamos aqui. Não é considerado pelos estudiosos como uma escola literária. No entanto, o momento apresenta algumas características singulares. Este movimento termina em 1922, quando começa o modernismo, com a Semana de Arte Moderna no Brasil. O momento é de reforma, com a Belle Époque, influência francesa, e ainda de agitação política, com o desenvolvimento de diversas revoltas, Guerra de Canudos, política do café com leite, revolta da chibata, entre outros, que mudaram significativamente o cenário brasileiro. Na Europa, ocorria a Primeira Guerra Mundial. Então nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial, foi de 1914 a 1918. Esse movimento ele não é considerado uma escola literária, ele termina em 1922 com o modernismo. Que movimento é esse? Nesse caminho nós tivemos a Guerra de Canudos, tinha no Brasil a política do café com leite, aconteceu a revolta da chibata, tudo isso está acontecendo, esse é o contexto histórico. De que movimento estamos falando? Pessoal, estamos falando aí do pré-modernismo, certo? Pré-modernismo. O que acontecia? Vamos lembrar. Antes do pré-modernismo, nós tivemos o realismo. Realismo com textos do cotidiano, tudo mais. Certo? O realismo que falava aí sobre, criticava as elites, acabou o subjetivismo do romantismo. Agora nada mais vai do que os fatos, nós vimos na aula passada, né, o realismo. Daqui a pouco eu vou mandar a correção do outro simulado que falou sobre o realismo. E aí, o realismo teve lá também o naturalismo, né, concorrente do realismo, mas já fala dos fatos mais do pessoal mais pobre, né? Vamos dizer assim, do proletariado. Aí tivemos o parnasianismo, que já é a parte poética, e o simbolismo, que era o parnasianismo, a descrição também, a arte pela arte, a perfeição formal. O simbolismo era o subjetivismo, né? Simbolismo, subjetivismo. Sinestesia, transcendentalismo, beleza. E aí nós entramos no pré-modernismo, que foi a fase antes do modernismo, então não é considerado uma escola literária, certo? Os principais autores do pré-modernismo são Euclides da Cunha com Os Sertões, que narra justamente Canudos, né? Narra justamente a história de Canudos. Deixa eu fazer aqui uma mão livre aqui, ó. Guerra de Canudos, em Os Sertões, de Euclides da Cunha. Acontecia a política do café com leite, né? Muito criticada por Monteiro Lobato, nas suas obras. Né? O pré-modernismo foi aberto com Canaã. Quem abriu o pré-modernismo foi Graça Aranha, com a obra Canaã, né? Que falava sobre a colonização alemã, né? Os imigrantes alemães chegaram aqui no Brasil. Temos também do pré-modernismo, aí já na poesia, Augusto dos Anjos. Esse sim é o poeta da morte, né? Augusto dos Anjos, bem mórbido, fala sobre morte, fala sobre muitos termos biológicos, né? Tem lá o principal poema dele, O Morcego. Eu, filho do carbono e do amoníaco, ele vai falando todas essas coisas interessantes. Ele usa os termos científicos, né? E o pré-modernismo ele traz isso também, o cientificismo, certo? Cientificismo. Assim como veio no realismo, ele continua no pré-modernismo. Vamos lá. A primeira oração do texto apresenta. Então vamos voltar no texto. A primeira oração não é considerado. Vamos só lembrar que isso aqui é o pré-modernismo, né? Aqui os 3 pontinhos é o pré-modernismo. Não é considerado pelos estudiosos como uma escola literária. No entanto, no momento apresenta. Então não é considerado aqui, nós temos o primeiro período. Certo? O que ele pergunta? Vamos lá. A primeira oração apresenta sujeito composto, predicado verbal, voz ativa, voz passiva, predicado verbo nominal. Tem sujeito composto? Vamos ver. Lembrando que isso aqui, ó,
esses 3 pontinhos aqui significa pré-modernismo, que nós vamos para a questão. Então, modernismo, não é considerado pelos estudiosos como uma escola literária. Então, o sujeito é simples, não é composto. Mas eu já vi que a voz está na passiva, né? O pré-modernismo não é considerado. O que ele faz? Ele não faz nada. Ele não é considerado. O verbo está aqui, ó, na voz passiva. O que seria a voz passiva? Temos a voz passiva, a voz ativa e a voz reflexiva. Vamos lembrar. Voz ativa, o sujeito pratica a ação. Voz passiva, o sujeito recebe a ação. E voz reflexiva, pratica e recebe a ação. Nesse caso aqui, olha, o pré-modernismo não é considerado, ele não pratica ação, ele recebe a ação de não ser considerado pelos estudiosos. Aqui é o agente da passiva, esses aqui são os que não consideram, e o termo se refere, né, ao sujeito passivo, que é o pré-modernismo. Aqui então fica assim, pessoal. O pré-modernismo não é considerado, poderia ser, não considera-se o pré-modernismo, mas quando ele tem o agente da passiva, que nesse caso aqui, ó, o pré-modernismo não é considerado pelos estudiosos, isso aqui é um agente da passiva, o verbo está na voz passiva. Quando é que o verbo está na voz passiva? Quando eu tenho o verbo na terceira pessoa, que é o verbo auxiliar, certo? E o verbo principal no particípio, que é com ado ou ido no final. E aí nós temos um verbo na voz passiva. Certo? Então, essa seria a situação. Vamos voltar lá na questão para a gente ver como é que ficou, se é isso mesmo. Então, sujeito composto não tem. Predicado é verbal? Será que o predicado é verbal? Não é considerado. Esse verbo aqui é de ligação, né? O é. Então, seria que dizer que esse verbo aqui é considerado. Essa locução verbal acaba sendo a ligação, né? Então, não é predicado, é nominal. Voz ativa não é voz ativa, porque o sujeito não pratica ação, ele recebe a ação, então é voz passiva. Ok? Voz passiva. Então vamos lembrar. Voz passiva, sujeito recebe a ação. O não talvez atrapalhe vocês não pensar a ação, mas vamos tirar o não. Né? O pré-modernismo é considerado uma escola literária, olha só. Considera-se o pré-modernismo uma escola literária. Quem considera? O pré-modernismo é considerado uma escola literária pelos estudiosos, é considerado pelos estudiosos, ou seja, os estudiosos consideram o pré-modernismo, ou seja, o sujeito que é pré-modernismo está na voz passiva, porque ele não pratica ação, ele recebe. Certo? Na voz ativa, o sujeito pratica ação, vamos inverter tudo. Os estudiosos consideram o pré-modernismo uma escola literária. Os estudiosos consideram, quem considera? Os estudiosos. Aí o sujeito pratica ação, estaria na voz ativa. Certo? Aí vamos lá. Vamos tocar agora a voz reflexiva. Os estudiosos consideram-se espertos. Opa! Quem considera os estudiosos? E eles consideram quem? Eles mesmos. Eles mesmos. Então seria a voz reflexiva. Tudo bem? Vamos para a terceira. O termo pelos estudiosos já vimos. Né? Classifica-se como agente da passiva. Então o termo pelos estudiosos classifica-se como agente da passiva. Né? Vamos lá. Trecho da Obra dos Sertões, de Euclides da Cunha. O sertanejo é, ante de tudo, forte. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. Vamos lá. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo reflete o aspecto, a fealdade típica dos fracos, o andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, apresenta
a translação de membros desarticulados. Isso aí era Euclides da Cunha descrevendo o sertanejo, certo? O homem. A obra é dividida em 3 partes. A primeira parte, ele fala sobre o homem, o sertanejo. Primeira parte, o homem. Certo? Ele descreve como é que é o sertanejo. Certo? Na segunda parte, ele descreve a terra. E aí ele descreve a paisagem. Aquela paisagem seca, miserável. Certo? E na última parte, a terceira parte, ele descreve a guerra. Ele descreve lá o massacre que foi a Guerra de Canudos. Certo? Então, quando ele está escrevendo o homem aqui na primeira parte, então a opção certa é letra B. Trata-se da primeira parte da obra Canudos e retrata o homem. Beleza? Então são 3 partes. A primeira parte ele retrata o homem e fala como é o sertanejo, como é que é a vida do sertanejo. Na segunda parte ele fala sobre a terra, como é que é a terra do sertão. E na terceira parte ele fala sobre a guerra. Ele fala sobre a terra, uma impressão de uma terra muito seca. Como é que a pessoa consegue viver lá. Por isso ele começa na primeira parte falando que o sertanejo é forte. Quinta questão. O pronome da próclise no segundo período classifica-se como... Vamos achar esse segundo período e o pronome da próclise. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Próclise, vamos lembrar. Próclise, ênclise e mesóclise. Eu tenho os pronomes pessoais. Me, ti, si, o, a, li. São pronomes pessoais do caso oblíquo. Esses pronomes, eles ficam em torno do verbo. Se ele vier depois do verbo, é próclise. Antes do verbo, aliás, desculpe, antes do verbo é próclise, depois do verbo é ênclise. E no meio do verbo, mesóclise. Antes do verbo, só se tiver um pronome, um advérbio, uma preposição com gerúndio para atrair. Depois do verbo, a posição normal é a ênclise, tá? E aí, eu acabei de ver uma coisa que eu acho que essa questão ela está errada. Deixa eu ver se tem alguma ênclise aqui, alguma próclise aqui. Não tem próclise. E ele fala o seguinte: o pronome da próclise no segundo período, aqui, a sua aparência, no entanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Ponto. Nem tem pronome aqui no segundo período, porque esse é o segundo período. Esse é o primeiro. Sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ponto. Encerrou aqui. Período. Começa o segundo período. A letra maiúscula começa o segundo período. Vamos lembrar? Frase, todo enunciado que tem sentido. Frase, todo enunciado que tem sentido. Oração, enunciado com verbo. E período tem sentido completo e verbo. Então tem ponto final. Aqui tem um ponto final, tem um verbo, é um período. A sua aparência, no entanto, ao primeiro lance de vista revela, tem um verbo e tem um ponto final, segundo período, mas não tem nenhum pronome aqui, de nenhuma próclise. Eu vou ter aqui no terceiro período uma ênclise. Próclise, o verbo vem antes, o pronome vem antes do verbo. Então é ênclise, não é próclise. E é no terceiro período, tudo bem? Então essa questão aqui é anulada. Mas vamos analisar pela ênclise o que ela é. Os pronomes o, a, os e as, que vem ali antes ou depois do verbo, eles são sempre objetos diretos. Li ou lhes, sempre objeto indireto. Agora me, ti, se pode ser objeto direto ou indireto, tá? Então aqui, ó, é um objeto indireto. O li sempre é objeto indireto. Ele é igual a ele ou para ele. A ele ou para ele, ou seja, ele tem a preposição antes. Então ele completa o verbo com a preposição. Falta a ele a plástica, falta para ele a plástica, certo? Objeto indireto. Então essa questão não tem próclise.
é ênclise, ênclise, pronome depois do verbo. Próclise, pronome antes do verbo. Ênclise é a posição normal. Próclise só tem próclise se tiver um pronome, uma preposição com gerúndio, o que, um advérbio antes do verbo, aí vai puxar o pronome para antes. Certo? Se não tem nada disso, não puxa. Tá? E no meio do verbo, o curso iniciar-se-á amanhã. Seria no futuro. Vai ter o C aí no meio, né? O pronome fica no meio do verbo. Tudo bem? Próclise, ênclise e mesóclise. Sexta questão. A descrição do sertanejo presente no texto aponta para um homem bonito, forte, bonito, fraco, fraco e sem beleza mais forte. Opa, e agora? Vamos lá. Ele diz o seguinte: o sertanejo é antes de tudo um forte. Opa, então eu já sei que não é fraco, é forte. É assim que ele vê o sertanejo. Sua aparência, no entanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Opa, ele está dizendo que a aparência dele é que engana as pessoas. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. Eles são o desempenho, né? Tá faltando, ele é meio empenado, o sertanejo, essa é a ideia dele. Né? A estrutura corretíssima das organizações atléticas, o atlética forte, coluna ereta. É desgracioso, não é gracioso, não, é desgracioso, desengonçado, torto. Um Hércules Quasímodo. Hércules é aquele personagem forte, né? Bíblico. E Quasímodo é o corcunda de Notre Dame. Reflete no aspecto a fealdade. Fealdade, ele usou aqui a feiura e botou fealdade, típica dos fracos. Andar sem firmeza, sem aprumo, não anda aprumado não, anda meio esquisito. Quase gigante e sinuoso. Apresenta a translação de membros desarticulados. Ele é forte, mas é feio, né? Que ele quer dizer. Certo? Sem beleza, mais forte. Então é a opção E. Tudo bem, vamos lá, vamos seguir. Marque a opção que completa corretamente o texto. Publicado em 1918, O Sertão de Euclides da Cunha, será? Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, será? O Morcego, de Augusto dos Anjos, será? Urupês, de Monteiro Lobato, será? Ou Graça Aranha? Então, vamos ver. Publicado em 1918, Os Sertões, ou Urupês, ou O Morcego, vamos continuar. D. É basicamente uma série de 14 contos, aí matou, uma série de 14 contos, tendo como ênfase a vida cotidiana. Esse cotidiano está errado, tá? É com C. E mundana do caboclo, opa, através de costumes, crenças e tradições. Olha só, o livro que tem aí 14 contos é Urupês, de Monteiro Lobato. Urupês, de Monteiro Lobato, certo? Cotidiano, pessoal, com C, tá? Então ele mostra o cotidiano, a vida mundana do caboclo, através de seus costumes, crenças, porque, de acordo com Monteiro Lobato, o caboclo, o sertanejo, ele tem verme, tem preguiça, ele passa o dia todo sentado, certo? Ele faz aí o traço aí do sertanejo. Um dos personagens dele é Jeca Tatu, tá também. Está também o Jeca Tatu aqui no livro Urupês. Urupês é um livro com 14 contos, entre eles Jeca Tatu, né? Jeca Tatu, um personagem preguiçoso, passa o dia todo de cócoras, sentado, a pessoa passa, ele tá lá, tarde, bom dia. É assim que ele descreve ali o sertanejo. Vamos lá, o Triste Fim de Policarpo Quaresma descreve a questão do nacionalismo. Já aproveita para decorar isso aqui, questão do nacionalismo. Triste Fim de Policarpo Quaresma. O patriotismo do principal personagem, que é Policarpo Quaresma. Um patriota ativo, fervoroso, exaltado pelo amor ao seu país. Essa é uma obra pré-modernista de quem? De Lima Barreto.
Lima Barreto escreveu aí o triste fim de Policarpo Quaresma. Triste fim de Policarpo Quaresma porque ele é fuzilado depois, né, pelo governo que ele tanto se deu, ele tanto se doou pelo amor à pátria. Policarpo Quaresma, que era realmente um patriota fervoroso, no começo da obra já está lá ele brigando, querendo mandar para o Senado uma proposta para mudar a língua brasileira para o tupi, que é a verdadeira língua nacional, segundo ele, né? Texto para as questões 9 e 10. Nathan Silva, contra, marcou para o time da casa. O Galo começou apertando, mesmo jogando fora de casa, mas foi o Massa Bruta que inaugurou o placar. Acho que vocês sabem o que eu estou falando aí, né? Mas vamos continuar. O trecho sublinhado classifica-se como... Cadê o trecho sublinhado? Está aqui. Começa aqui. E termina aqui. Né? O que esse trecho sublinhado nos diz? Vamos lá. Nathan Silva, contra, marcou para o time da casa. O Galo começou apertando, mesmo jogando fora de casa, mas foi o Massa Bruta que inaugurou o placar. Mesmo jogando fora de casa, apesar de jogar fora de casa, certo? Isso aqui, ó, eu tenho oração porque eu tenho aqui jogando. Tem verbo, tem oração, certo? E ele está sendo introduzido pela conjunção mesmo fazendo tal coisa, poderia ser apesar de tal coisa, poderia ser embora jogando fora de casa, apesar de estar jogando fora de casa, ainda que jogando fora de casa, todos são a mesma coisa. Eu poderia substituir esse aqui, ó, se a ideia fosse substituir esse por um termo que não prejudicasse o sentido, embora, ainda que, certo? Que são concessivas. Então são orações, isso aqui é uma oração subordinada concessiva. Ela tem aqui uma conjunção concessiva, certo? Quando ela dá a ideia contrária, de contrariedade, oração subordinada concessiva. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos fechar aqui. A última oração do texto classifica-se como, vamos para a última oração. Mas foi o Massa Bruta que abriu o placar. Aí a pessoa pensa que é aqui, ó, mas foi, não, ó, mas foi, tem uma oração, inaugurou, tem outra oração, porque tem outro verbo, né? Foi o Massa Bruta que inaugurou o placar, certo? Então é essa oração que eu quero saber. Que tipo de oração é essa? Certo? Então vamos lá. Quero que vocês deem uma paradinha aí para o vídeo e pensem. Que oração é essa? Aqui, ó. Tá no que? A dúvida. Foi o Massa Bruta que inaugurou o placar. Foi o Massa Bruta o qual a pessoa que inaugurou o placar. Esse que aqui ele retoma o Massa Bruta. É um pronome relativo. Se é um pronome relativo, essa oração aqui, que está sendo introduzida por ele, só pode ser uma coisa. Oração subordinada adjetiva. Certo? Adjetiva. Se ela é uma oração subordinada adjetiva, ela só pode ser adjetiva explicativa ou adjetiva restritiva. Deixa eu até ver as opções aqui, que eu acho que eu não coloquei a opção correta aqui para vocês. Porque na hora que eu fiz, eu tinha raciocinado com essa aqui, ó. Eu não li, eu li rapidamente e não percebi que tinha outro verbo aqui. Eu considerei essa aqui, mas foi, esse mas foi, me vai dar o mais, uma conjunção coordenada adversativa, então seria essa aqui uma oração coordenada adversativa, aqui, certo? Porém,
A outra oração, a última realmente é essa aqui. Que inaugurou. O qual inaugurou. Tem um pronome relativo. Se não vem entre vírgulas, é restritivo. Então, oração subordinada adjetiva restritiva. Se tivesse entre vírgulas, explicativas. Explicativa. Essa aqui foi o massa bruta, mas foi o massa bruta, oração coordenada adversativa, tá? Só para a gente aproveitar aqui. E o que? Qual a função sintática do que? Como é que eu faço? Eu tiro o que. Só tirar o que para saber qual a função dele. Pego a frase a partir do momento do termo anterior. O massa bruta inaugurou o placar. Esse que substitui o massa bruta. Então, o massa bruta inaugurou o placar. Massa bruta é o sujeito. Quem inaugurou o placar? O massa bruta. Então, o que é sujeito. Então, sempre façam isso para achar a função sintática do sujeito. Então, beleza, pessoal? Daqui a pouco chamando outro vídeo para vocês aí da aula de sábado, que o Gabriel não assistiu, né? Mas o Rafael pegou lá direitinho. Vamos mandar o vídeo aí para vocês. Valeu!